Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos estudar hoje o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, mas antes vamos fazer a leitura de todo o capítulo com a nossa amiga Márcia Nessa. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. A resposta dos crentes. O culto espiritual. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Humildade e caridade na comunidade. Em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a todos e a cada um de vós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma justa estima ditada pela sabedoria, de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um. Pois assim como num corpo temos muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função, de modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros, tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. Aquele que tem o dom da profecia, que o exerça segundo a proporção da nossa fé. Aquele que tem o dom do serviço, o exerça servindo. Quem o do ensino, ensinando. Quem o da exortação, exortando. Aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade. Aquele que preside, com diligência. Aquele que exerce misericórdia, com alegria. Que vosso amor seja sem hipocrisia, detestando o mal e apegados ao bem, com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, cada um considerando os outros como mais digno de estima. Sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração, tomando parte na necessidade dos santos, buscando proporcionar a hospitalidade. Caridade para com todos os homens, mesmo para com os inimigos. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Não vos deis ares de sábios, a ninguém pagueis o mal com o mal. Seja a vossa preocupação fazer o que é bom para todos os homens, procurando, se possível, viver em paz com todos, porquanto de vós depende. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo dessa forma, estarás acumulando brasas sobre a cabeça dele. Não se deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Muito bem. Esse capítulo, quando a gente escuta assim, fala assim, nossa, como que é fácil, né? Porque a gente estava em tantos capítulos, com tantas teologias de Paulo, né? Até o capítulo 8 era pesadamente a doutrina, poderíamos dizer assim, nova da graça.
e tendo Cristo como o dom gratuito de Deus, como o grande presente de Deus, e Ele como a expiação do pecado. Então, complexas teologias. Depois, nos capítulos 9, 10 e 11, nós trabalhamos, a carta de Paulo trabalha sobre a salvação parcial dos judeus e depois a salvação total do povo judeu e do povo gentio, também rico de interpretações teológicas. Aqui entra-se num estudo que a gente já conhece mais, em termos de amor, em termos de respeito ao Senhor, em amar o próximo, em amar os inimigos e fazer bem àqueles que nos perseguem e caluniam, ajudar a todos e tal. Aí a gente fala assim, poxa, então é mais fácil esse capítulo. Não é que seja mais fácil o capítulo. Esse é o capítulo mais difícil, porque o outro ele está falando de teologias que não dependia da gente. Aqui é um capítulo que depende direto, para significar que você compreendeu os outros capítulos e realmente é um cristão. A prova dos 9 está aqui, ó. Tem que viver essa realidade, e aí é que é difícil, né? Então Paulo vai falar aqui nesse capítulo, vai usar a ideia de experimentar. Se a gente não experimentar isso, você não pode provar que realmente é de Cristo. Então passa a ser, podemos dizer, o capítulo da perfeição espiritual. Se és de Cristo, se anda em Cristo, tem que seguir o modelo que é Cristo, que está aqui nesse capítulo. Então ele começa dizendo assim, rogo-vos pela compaixão de Deus, para que possamos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, porque esse é o nosso culto racional. Vamos entender. Quando ele fala assim, rogo-vos, ele está exortando. Aliás, essa é uma característica que ele vai falar aqui nesse capítulo, que é um dos dons, ou melhor, um dos carismas que alguns membros da igreja devem possuir, né? O dom da exortação. E aí a exortação está no sentido de encorajamento. Logo Paulo começa o capítulo nos encorajando. Essa aqui é a tradução, rogo-vos, né? Parece que é uma oração de encorajamento. Ele está nos encorajando o quê? E é um encorajamento tal que ele fala assim, pela compaixão de Deus. Logo é uma oração, uma vibração que ele está fazendo pelas bênçãos de Deus. E ele então diz, o que eu estou rogando, o que eu estou encorajando? Para que a gente possa apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então vamos lá. Essa palavra aí, compaixão de Deus, ou misericórdia de Deus, como algumas traduções também colocam, não é o correto. No original, o melhor seria a mesma misericórdia, mas está no plural, é misericórdias. Então, quando Paulo começa a fazer o seu encorajamento, a rogar por nós, ele está rogando por causa das misericórdias de Deus. Então ele não está dizendo aí, no caso da palavra misericórdia, no sentido de que Deus é misericordioso. Quando ele bota no plural, ele está falando das misericórdias, ou melhor, tudo que nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 11, várias coisas que Deus promete para a gente, são vários benefícios que Deus promete, essas são as misericórdias de Deus. Então ele está se referindo, para quem estudou o capítulo de 1 a 11, tem várias coisas, várias bênçãos, várias misericórdias prometidas por Deus. Aqui eu listei 10 para a gente, né? E que se a gente estudar esses primeiros 11 versículos, nós falamos, estudando, a gente falou de todas elas. Então a primeira é a justificação, quer dizer, se sentir ajustado,
podemos dizer assim, absolvido por Deus, a identificação crística, a reconciliação, já que éramos do pecado, a graça abundante de Deus. O quinto é o Espírito no íntimo de nós, a residência dele, do Espírito Divino em nós. O sexto é a eleição. O sétimo é a segurança de Deus, ou a proteção divina. O nono é o oitavo é a glorificação, é o estado de perfeição espiritual. O nono é a herança em Cristo, a coherança, ser co-herdeiro em Cristo e receber a herança de Deus. E o décimo é que todos os decretos de Deus são benignos, ou melhor, tudo aquilo que Deus propõe para nós só tem uma coisa garantida: tudo é do bem, tudo é para o bem. Então essas são as misericórdias. Tem muito mais, listamos aqui 10 para a gente entender por que Paulo bota no plural. Então é como se ele estivesse dizendo assim: agora que eu falei desses benefícios, então Paulo está dizendo, eu rogo a vocês, eu quero encorajar vocês, olha, diante de todos esses benefícios que Deus está oferecendo, então veja se não vale a pena vocês apresentarem os corpos de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável. Bom, agora vamos para a palavra apresentar. Apresentar. Esta palavra é uma palavra técnica nas Escrituras. E eu peguei aqui uma passagem de Flávio Josefo, que é grande historiador judeu, para mostrar que é uma palavra técnica, inclusive fora das Escrituras. Está no seu livro Antiguidades, na parte 4, no item 6, parágrafo 4, que diz assim, que apresentar é pôr de lado. O que é pôr de lado? Quando você vai fazer uma oferenda a Deus, e você tinha de fazer uma oferenda, tinha de fazer lá, pagar o dízimo, por exemplo. Então, você separa uma parte, põe de lado. Isso aqui eu estou separando, porque isso aqui pertence a Deus. Tá certo? E aí, a palavra então apresentar está no sentido pôr de lado, reservar. Isso aqui eu estou reservando porque é o dízimo, eu tenho que levar lá como uma oferta, como uma oferenda, tá certo? Para o sacrifício divino. Então, é esta a ideia. Então, o que Paulo está dizendo? Logo você tem um bem, que são os seus corpos, está no plural. Está no plural, tá certo? Então, os corpos que nós temos que apresentar como o dom, para ser como se fosse um sacrifício para Deus, uma oferta para Deus. E aí nós temos o corpo físico, é o corpo mais denso de todos. Então este corpo tem que ser santo e agradável. Depois o corpo das sensações, as nossas sensações, onde a gente tem sensação, que seria o duplo etérico ou a aura, aonde nós temos as sensações de frio e calor, dor e prazer. Ali nós temos que também apresentar essa nossa aura luminosa, saudável. Depois vem o corpo astral, o corpo das emoções. As nossas emoções precisam também ser emoções agradáveis, emoções que elevam, emoções que abençoam, emoções que querem estar junto, emoções de afeto positivo. Muito bem, que seja santa e agradável. E depois o corpo mental, ou a mente, o nous, esta mente que a teosofia chama de rupa, um corpo mental com forma. Então que a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos raciocínios possam também ser usados como um sacrifício agradável e santo a Deus. Agora ele diz que a gente tem que apresentar esses nossos corpos como... então significa que estamos falando da personalidade toda. O que é a personalidade toda? Corpo físico, sensações, emoções e intelecto. Tudo no conjunto
tem que ser um sacrifício agradável e santo, mas um sacrifício vivo, porque o sacrifício era morto. Toda vez que se fazia uma oferenda era com coisas mortas. Agora Paulo está apresentando uma novidade, é um sacrifício vivo, é o seu sacrifício, tá certo? Então é a sua disposição total para Deus. Eu listei aqui um resumo de como que eram os sacrifícios no Antigo Testamento. Então eu queria mostrar aqui para vocês, porque acho que vale a pena a gente ver e entender melhor como é que eram os sacrifícios, o tal do sacrifício morto, né? As oferendas ou os sacrifícios, no caso dos animais. Primeiro, nós temos as ofertas queimadas. A oferta queimada diariamente. Êxodo, capítulo 29, versículos de 38 a 42. B, as duplas ofertas queimadas do sábado, como está no livro do Números, capítulo 28, versículo 9 e 10. C, as ofertas queimadas das grandes festividades religiosas, como está no livro dos Números, capítulo 28, versículos 11 e 29, versículo 39. Eu estou querendo listar isso, já que nós estamos recebendo a bênção da gravação. Amanhã, quando as pessoas quiserem estudar, já está tudo devidamente registradinho. Bom, agora nós temos a oferta de manjares. Também um manjar não é a coisa viva. Então nós temos a oferta de manjares diários, que acompanhava as ofertas queimadas diárias. Êxodo, capítulo 29, versículos 40 e 41. B, os pães da proposição, renovados de sábado em sábado, como está no Levítico, capítulo 24, versículos 5 e 9. C, a oferta de manjares especiais do sábado e as grandes festividades religiosas, como está em Número, nos capítulos 28 e 29. D, as primícias por ocasião da Páscoa. Nós falávamos até aqui na última palestra sobre as primícias, né? As primícias da massa. Então, como está em Levítico, capítulo 23, de versículos de 10 a 14. E as primícias da festa de Pentecostes, Levítico, capítulo 23, de 17 a 20. E as primícias da massa e da eira, por ocasião da colheita, como está em Número, capítulo 15, versículos 20 e 21, Deuteronômio, capítulo 26, versículos de 1 a 11. Depois nós temos a oferta pelo pecado, que era as de cada lua nova, Números, capítulo 28, versículo 15. As da Páscoa, da festa de Pentecostes, da festa de Tabernáculos e das trombetas. Está em Número, capítulo 23, versículos 22 e 30, capítulo 29, versículo 5, versículo 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 e 38. C, as ofertas dos 2 bodes em favor do povo e a do novilho em favor do próprio sacerdote, por ocasião dos grandes dias da expiação. Ver Levítico, capítulo 16. E por fim, as ofertas de incenso eram o incenso da manhã e da tardinha, Êxodo, capítulo 30, versículos 7 e 8, B, o incenso do grande dia da expiação, Levítico, capítulo 16, versículo 12. Além desses sacrifícios públicos estipulados, haviam ainda as ofertas individualmente, pelos israelitas de forma geral. Então nós listamos, apesar de ser um pouco cansativo, mas eu acho que passa a ser significativo a gente entender no sentido de quantos sacrifícios e ofertas, quantos rituais. Aí Paulo resume assim, olha, tudo aquilo que nós tínhamos, não há mais necessidade.
Olha quantas regras, daquilo que Jesus falou, coloca um peso tremendo no ombro do povo para carregar isso tudo. Fica de lado. Agora vamos resumir tudo. Olha, pega você por inteiro, corpo, sensações, emoções, intelecto, a sua personalidade, e faça o sacrifício dela. De que forma? Que a sua vida seja santa e agradável a Deus. Você poderia dizer assim, mas é assim uma coisa tão simples. Para vocês podem imaginar como o cristianismo descomplicou. Que peso que se carregava, que exigência. Por isso que era difícil, era impossível a salvação. Agora, depende de você. E ele fala que esse sacrifício tem que ser vivo, porque tudo isso eram de coisas e de animais mortos e coisas sem vida. Então, ele diz, por que esse sacrifício tem que ser santo? Porque diz o Êxodo no capítulo 29, versículo 37, porque o altar será santíssimo e tudo que tocar nele será santo. Então é como se você levasse uma vida de altar, no altar. Nós temos muito essa ideia de quando você chega no templo, meu irmão, minha irmã, que você leva uma cara de santo e pensa que está num ambiente sagrado. Paulo está dizendo que não é. Já que nós, como ele falou no Areópagos em Atenas, já que nós, está em Atos dos Apóstolos, já que nós estamos em Deus e nos movemos em Deus, qualquer lugar é lugar santo. Mais que isso, não é onde eu estou que é um lugar santo. Eu tenho que ser santo porque o reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro de mim. E Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, ser santo nesse sentido. E tudo que você tocar, tem que tocar, tudo que você olhar, tudo que você ouvir, tudo que você fizer, é para uma vida santa, para uma atitude santa. E por último, que tem que ser agradável. Agradável a quem? A Deus. Porque você pode pensar que é santo, pode pensar que é bom, pode pensar que é correto, mas será que é agradável a Deus? Por exemplo, no Levítico, no capítulo 1, versículo 3, dizia que toda oferta tinha de ser sem mancha e sem defeito. Então, quando você ia matar, por exemplo, um cordeiro e oferecer o cordeiro como um sacrifício, ele não podia ter mancha, não podia ter defeito. E logo, nós só com o cristianismo vamos entender, como está em Mateus no capítulo 5, versículo 48 do Sermão do Monte: sede perfeito como o Pai é perfeito. Então aí o sem mancha não é mancha física, não é nesse sentido do ser humano, né? Mas, ou da cor da pele tal, ou cor da pele etc, de raça, não, mas é sem defeito no sentido porque é perfeito, porque agrada a Deus, porque busca o bem. Pietro Baldi, na Mensagem do Perdão, ele tem uma passagem que eu acho lindíssima, quando ele diz assim, ele coloca isso na boca de Cristo, né? Cristo falando, venham buscar uma alma boa, uma alma bondosa. É isso que é sem mancha, uma alma bondosa, com generosidade, que é o mesmo princípio de Deus. Deus é generoso nos doando. Então uma alma que seja bondosa, que seja generosa, é uma alma sem mancha. Muito bem. E aí Paulo diz, esse é o nosso culto racional. Quase que levantando a suspeita que aqueles cultos todos que nós acabamos de ler, quantas coisas, né? Não era racional. E aí por isso que a melhor tradução não é racional, a melhor tradução é espiritual, que algumas Bíblias já estão colocando, apesar da palavra no original ser dúbia, mas é espiritual porque é no sentido de divino, é um culto divino, porque no original tem a chamada da palavra logos, o logos que é o verbo no latim, então é o Cristo. É um serviço para Deus, para a vibração cristônica. Então é um trabalho todo espiritual. E ele tem que acontecer full time, quer dizer, o tempo todo. Não precisa você estar no templo em determinadas horas. A sua vida tem que ser assim, um culto espiritual, uma entrega a Deus. Muito bem.
E aí no versículo 2, ele explica, mas o que é que nos dificulta quando você quer levar uma vida assim o tempo todo de serviço e em Cristo? O que é que nos dificulta? Então a passagem diz assim: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis a este mundo. A palavra no original, para conformar, daí a palavra formar, conforma. A palavra no original é ischema, que quer dizer molde, modelo, moda. Então Paulo está dizendo para a gente não entrar no modismo, na moda do mundo. Agora, a palavra mundo, a gente logo pensa assim na Terra, né? No planeta ou no universo e tal. Isso se no original tivesse cosmos. Se tivesse cosmos no original, aí dá a ideia de espaço. Paulo estaria falando para a gente não se conformar, ou melhor, não seguir a moda desse espaço. Não é isso. No original não está cosmos, que no grego daria mundo, que seria o mundo, né? Tradução para o latim é mundo, de cosmos em grego. Mas ele está falando da palavra aeon, é época, é ciclo de tempo, época. Então a tradução é que a gente não deve seguir a moda desta época, o modismo desse tempo. E cada tempo tem uma opção de modismo, não é isso? E a gente fica seguindo esse modismo, essa moda, essa tendência do mundo, porque todo mundo faz assim, né? Que a gente costuma dizer, todo mundo faz assim, todo mundo age assim. Meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, por que eu vou fazer diferente? Então ele faz uma jogada com a palavra moda, esse conformar, com a palavra transformar, que no original é morphe, que é essa transformação. Então ele joga a moda com, não faça isso, transforme ela. Quando você segue uma moda, é uma moda fingida do mundo superficial. O mundo diz, toda mulher tem que ser magra. Mas tipo aquela magreza, aquela coisa horrível. E botam isso, é a moda. Ora, na época da Renascença, elas eram o quê? Gordias, né? E aí o cara inventa uma moda. A moda é assim, a roupa tem que ser assim. Agora a moda é da cor tal. Agora, até aí ainda vai lá aquele negócio de roupa para lá, roupa para cá. Mas quando você começa a botar isso em termos de moral na sua vida, Paulo pergunta assim, qual a tua essência? Qual a tua essência? Então você tem que se transformar, o morfe no original é transformai-vos pela renovação da vossa mente. A sua mente não pode estar presa ao modismo, ao que as pessoas falam, ao mundo fingido exterior. A sua mente tem que fazer uma metanoia, era como dizia João, mudança de atitude mental, e vai viver, vai se transformar segundo a tua essência, não segundo a superficialidade da moda, segundo a sua essência. Agora, volto a dizer, é mais fácil de entender que o negócio da moda, aí eu estou falando da roupa, do tipo de alimentação, da fala, da música, não é isso? Agora nós estamos na época do iê, depois estava na época da Bossa Nova, depois estava na época não sei o quê. Isso é mais fácil. Eu quero dizer da moda, que praticamente é a mesma da época de Paulo para a da agora. A moda moral. Essa moda moral não mudou. O homem continua egoísta, bárbaro, orgulhoso. Ele diz, mas todo mundo é assim mesmo, violento, sem amar, querendo, preocupado com o interesse dele. Repare que a moda da roupa mudou muito, a moda da música mudou muito, a moda do corte de cabelo mudou muito, mas a moda moral é a mesma de Paulo, do homem dominado pela força, pela astúcia. Vamos parar, porque senão eu vou ficar aqui, vou ficar me animando, mas eu acho que vocês já entenderam aonde que eu quero chegar. E aí ele fala, então, renovando a vossa mente. Mas renovar a mente para onde? Para aquilo que você é, em essência. Para que você possa experimentar, provar, saborear qual é a boa, a agradável
a perfeita vontade de Deus. Para você ser agradável a Deus, como uma pessoa que entra na moda, fala assim, nossa, aí o mundo olha, olha, está cumprindo todas as etiquetas, né? A Danusa Leão, aquela, nossa, não foi da minha época não, eu estou lembrando assim porque eu sou estudioso, mas a Danusa Leão com aquele negócio das etiquetas, né? Então quando vê uma pessoa que cumpria as etiquetas, né? Então, nossa, olha, ela cumpre tudo. Agora imagina se Deus estivesse olhando assim para ver a nossa etiqueta moral, né? O que a gente cumpre? Será que vai ser uma coisa boa, agradável e perfeita para Ele? Ele disse, nossa, esse daí está bem preparado, está andando na linha, está nos trinques, podemos dizer assim. Trinques também não foi da minha época, tá? Muito bem. Vamos agora para o versículo 3. Então Paulo assim, eu vou dar uma revelação, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa revelação é a graça que me foi dada. Quando ele fala assim, segundo a graça que me foi dada, é que ele recebeu uma revelação, é um oráculo. Tanto que vos digo, aí ele vai dizer alguma coisa, tá certo? Ele só está usando a palavra, quer dizer, ele já vai começar a falar dos dons mediúnicos ou dos carismas, e ele vai dizer que isso é um dom de Deus, né? É um carisma, é uma oferta divina para nós, que Deus nos dá. Então ele agora já começa a dizer, ele mesmo recebeu isso, uma graça divina, ele quer compartilhar conosco. Vou dizer para vocês. E o que ele vai dizer? Então, vamos lá. Que a gente tenha moderação. Eu já estou aqui já fazendo uma melhor colocação da palavra. Que a gente possa ter a moderação. O texto diria assim, não ter de nós um autoconceito, um conceito exagerado da gente mesmo. Então, trocando seja moderado, não seja exibido, né? Seja uma pessoa razoável. Você é muito prosa, muito exibido, baixa a crista, menos. Isso eu recebi de Deus. Nada de ser invejoso, ciumento ou querer coisas imensas. Seja moderado. E aí vamos agora para os versículos 4, 5, 6, 7 e 8. Mas antes da gente entrar nos versículos de 4 a 8, repare como ele vai começar a introdução dizendo logo assim, a revelação de forma geral, de tudo que eu vou dizer aqui, seja razoável, seja moderado. Seria uma síntese de tudo. Mas como ele sabe que nós temos dificuldades para entender, às vezes, uma palavrinha para tudo, e por causa da nossa mente, a nossa razão, que é analítica, aí ele vai dividir em várias etapas. Então, por isso, agora os versículos de 4 a 8, que ele vai, então, explicar. Olha, nós somos um só corpo, e esse corpo tem muitos membros. Então, imagina a comunidade cristã. Paulo poderia estar se referindo a uma igreja, a igreja de Roma. Mas já vamos aproveitar e alargar o conceito, já que a carta de Paulo pode ser lida em qualquer igreja. Então vamos trocar a igreja, uma particular em detalhes, e vamos falar da grande igreja do Cristo. Não importa que rótulo seja, mas a grande igreja, a comunidade cristã. A palavra igreja é comunidade. Então se a gente pensar assim, fica mais fácil. A comunidade cristã, diz Paulo, somos muitos membros, formamos um só corpo. Qual um corpo só? A comunidade cristã. Agora, nessa comunidade cristã tem muitos membros, ou melhor, somos muitos. Cada um tem um dom, cada um tem um carisma, cada um tem algo a cumprir no grande concerto da vida. No grande concerto da vida, né? Um está lá naquele concerto lá, vai ser maestro, o outro vai tocar violino, o outro vai tocar bumbo, o outro flauta, e etc, etc. Então, dentro desse imenso concerto, né, nesse imenso corpo, cada um tem uma necessidade, ou melhor, cada um tem uma função. Nós, os cristãos, somos muitos, mas estamos num só corpo. E cada um tem uma função. Ou melhor, cumpre uma necessidade. E um
é membro do outro. E dentro disso não existe, por isso seja moderado, seja humilde, não existe qual o membro mais importante. E ele está agora dando a imagem do corpo. Repare no teu corpo. Você tem um coração, tem um fígado, tem um pulmão, tem um pâncreas, tem um intestino. Qual o mais importante? Não tem. E um tem que servir o outro. Se você não está bem no intestino, você sente dor de cabeça. Se você não está bem no fígado, você tem um outro problema. E aí no rim, etc. Qual é o mais importante? Todos são importantes e um serve ao outro. E quando todos estão em harmonia, estão em equilíbrio, o todo vai muito bem. E ele explica como é que deve ser isso. Porque não esqueça que todos formamos um só corpo em Cristo. Em outra passagem ele vai dizer em que Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça do corpo, como se ele fosse o grande diretor. E cada um de nós tem uma função nesse concerto da vida. Não pense que você é melhor do que ninguém. Como o fígado não é melhor que o pulmão, não é melhor que o intestino, não é melhor que o coração. Se um para, tudo para. Tá certo? Até o dedo mindinho tem uma função. Eu costumo dizer, quando o sujeito está com calo, aí ele lembra bem do dedo mindinho, como ele protege ele no metrô, no trem, na rua, numa pancada, né? E como que ele é importante para o equilíbrio nosso do corpo. E qual é o mais importante na obra divina? Tudo tem o seu valor. É isso que ele diz. Então nós devemos agir de forma harmoniosa, porque há diferentes dons, mas esses dons diferentes, a palavra no original é carisma, e podemos trocar na linguagem espírita por mediunidade, é toda a mesma coisa. Esses dons, esses carismas, é uma graça divina. Tudo foi dado por Deus. Vocês poderiam dizer que as pesquisas biológicas, como por exemplo a do Dr. Gustavo Gelei, quando ele fala no livro Resumo da Doutrina Espírita, que a mediunidade ou o carisma ou os dons, os mais variados que existem, como Paulo aqui vai falar de alguns, né? Na carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai falar de outros carismas. Esses carismas, esses dons mediúnicos, diz lá o Dr. Gustavo Gelei pesquisando, eles são biológicos. E se nós olharmos dentro de uma família, nós vamos ver quem tem um determinado dom, dentro da família nós vamos encontrar 1, 2, 3, 4, até na 6ª geração ele encontra, para dizer da função hereditária. Aí a gente poderia dizer assim, então segundo a pesquisa do Dr. Gustavo Gelei, os dons não são graça divina, é fruto da biologia, mas não existe nada maior do que a graça divina do que a biologia, ou melhor, do que o corpo, né? O próprio corpo é um dom de Deus, tanto que ele diz aqui que o nosso corpo tem que ser um sacrifício vivo, agradável e santo a Deus, para que ele possa realizar os dons divinos. E no exato momento em que é biológico logo é divino, Deus também pode te tirar, né? Por um determinado acidente, por um problema psicológico, um dom pode ser bloqueado. Por que não? Ou pelo um ser maior, pelo anjo, um espírito protetor de nível mais alto, pode te bloquear aquele dom momentaneamente, se você abusar dele. Ou então deixar uma porta aberta, já que é um dom, um carisma, é um meio de comunicação, pode ficar uma porta aberta para a influência das trevas, para serviço do mal. Então Paulo está dizendo, é um dom dado por Deus. E se é um dom dado por Deus, não fique achando que você tem um dom mediúnico melhor do que um outro, ou um carisma melhor do que o outro. Saiba, tudo foi dado por Deus. Logo, a sua atividade como cristão, o seu serviço como cristão, onde você vai manifestar e vai usar esses dons divinos, que faça de forma divinamente, que use o seu serviço de forma espiritual. Ele então vai explicar. Eu vou aqui listar alguns desses dons, resumindo o capítulo, o versículo 7
e o versículo 8, eu vou ler ele geral e depois a gente comenta. Então, teria o dom ou o carisma ou a mediunidade da profecia, a do ministério, a do ensino, a da exortação, a do repartir, a do presidir e a da misericórdia. Repare que para Paulo, como tudo é da graça de Deus, ele usa coisas que a gente não tem como carisma, que a gente não tem como um dom, como uma faculdade psíquica, ele coloca como faculdade psíquica. Por exemplo, uma pessoa que tem a capacidade de encorajar. Ele usa, se você tem a capacidade de encorajar, isso é um dom psíquico, uma força psíquica. Que um tem e o outro não tem. É isso que ele está falando. Então aqui não vamos procurar aqui em Paulo aqueles tipos de mediunidade que a gente convencionou chamar de mediunidade, são mais efeitos físicos. Paulo diz que todas as formas de manifestação do cristianismo são dons divinos, forças psíquicas comandadas e doadas por Deus. Então a primeira é a da profecia, e ele vai dizer que a sua profecia, o dom de profetizar não é só ler o futuro, mas é de orientar espiritualmente. Que seja segundo a medida da fé. Vamos guardar essa informação e vamos lá para a ideia da profecia. Quando a gente pensa em profeta e a gente logo pensa em futuro, se nós olharmos as escrituras, os profetas não estão necessariamente falando do futuro, e sim estão alertando, num exemplo, Israel dos seus erros presentes. Por exemplo, quando Jesus falou, ai de vós, víboras e fariseus hipócritas, quando Oséias questiona a falta de caridade do povo, né, para com os viúvos, com as viúvas, para com os órfãos, ele está fazendo uma profecia. A palavra profeta, eu já falei para vocês, tem a ver com o órgão da garganta, e que ele vai usar o órgão da garganta de forma psíquica. Tomado por Deus, ele vai ditar coisas, como Paulo, pela graça que me foi revelada, ele vai ditar coisas. E por que tem a ver com a garganta? Porque raro eram aqueles que sabiam ler, e a primeira comunicação vinha pela garganta, depois de tanto ser repetido, ou pela psicofonia, numa linguagem paranormal. E aí, depois de tanto ser repetido, é que era escrita. Aí vinha um escriba e registrava. Tudo bem? Então a profecia que seja feita, ou melhor, que toda a revelação mediúnica, ou toda a revelação espiritual que você vai dar, que seja segundo a medida da nossa fé. Depois de muito estudar isso, eu gostei muito do professor Russell Norman Champlin, quando ele diz assim: essa medida da fé nada mais é do que o nosso desenvolvimento espiritual. Se é medida, uns têm mais desenvolvimento espiritual, outros menos. Aí então ele diz, é a medida da nossa fé, né? E como que a gente sabe de medida da fé? A gente podia dizer assim, mas isso é evangélico? Os próprios apóstolos falam para Jesus, Senhor, aumentai a nossa fé. Aí, ó, medida da fé. Vamos para uma outra passagem, quando Jesus disse lá no caso em que ele serenou as águas, né? Ó homens de pouca fé. Então a fé, ela tem uma medida. Quanto maior é o seu desenvolvimento espiritual, maior é a sua capacidade de profetizar. Agora, veja, então é o que nós falamos aqui no nosso meio de educação mediúnica, ou educação do carisma. Educação não tem nada de instrução, não é porque você muito estudou sobre aquele fenômeno, ou como ele funciona, que você é um capacitado. O problema não está na instrução, está na educação, e educação é desenvolvimento espiritual, como diz aqui o pastor Russell Norman Champlin, que eu acabei de citar. Por quê que educação é desenvolvimento espiritual? Porque é tirar de dentro. Educere, em latim, quer dizer tirar de dentro, desenvolver o potencial que você tem. Deus te deu um potencial e cada vez você pode desenvolver mais esse potencial, esse dom gratuito de Deus, que é um potencial que precisa ser educado.
E o que é educar um médium? O que é educar um homem de carisma? Educar é quando ele pratica isso tudo que está aqui, o amor, a caridade, o bem, que ele está disposto a servir os seus semelhantes e tal. Eu contei agora na palestra que eu fiz lá em Uberlândia, uma barata que subiu na calça do Chico. E a barata subiu pela calça e ele estava recebendo uma comunicação. O auditório lotado e as pessoas ali esperando a comunicação. Era um bem, era um serviço de amor que ele ia prestar. E a barata lá. E aí ele começou a sentir que a barata estava subindo e subiu pelo joelho e começou a observar coisas que não devia observar. Não me pergunte o que a barata estava observando. Mas ele continuou ali. E ele disse, estava com vontade de ir no quarto aqui do lado, quer dizer, para abaixar a calça e tirar a barata. Mas era tanta gente precisando de orientação, tanta gente precisando do amor, tanta gente precisando do dom espiritual, de uma mensagem de elevação, que eu fiquei ali, controlei a barata. Por 3 horas e meia fiquei psicografando. E aí quando a mensagem ficou pronta, a mensagem de amor, a barata subiu pelo colarinho dele e foi embora. Ele pegou e leu a mensagem, fez o bem. Quer dizer, veja, o educar, aqui é lógico que nós estamos num tom assim, jocoso, alegre do nosso companheiro Chico Xavier. Mas a ideia que eu quero passar é, quando você tem essa preocupação no servir com amor, o que ele está querendo dizer é que o serviço do amor, desse dom, a medida da tua fé, tem que ser de tal forma que o interesse tem que ser do outro. O outro está sofrendo, o outro está angustiado, o outro está sem orientação, o outro está sem Cristo, o outro está em dúvida se a vida continua, o outro não sabe o que é Deus, o outro está desanimado na sua fé, o outro quer cometer suicídio. Então, nesse desespero, ele está coloque de lado essas coisas menores, que ele deu um exemplo aqui muito doido da barata, né? Mas coloque de lado essas coisas menores, os seus interesses pessoais, para, na medida da fé, servir o máximo possível. Depois, a outra profecia que ele diz, se for ministério, ministrar. A palavra ministério aí está no sentido de serviço físico. Então é todo um serviço que você vai fazer. Ou é sopa, é agasalho, é uma orientação psicológica para alguém, é um outro serviço de remédio, não é isso? É um serviço de ambulatório, um serviço dentário. Então, se for para ministrar, que ministre. Ou melhor, que use esse dom, e ele está dizendo que é um dom divino. Então qualquer um que esteja dentro de um ambiente cristão, né, que faça aquilo como se estivesse fazendo ao Senhor, porque é um dom do Senhor. Depois ele fala do ensinar. Se você ensina, faça com dedicação. Eu fiquei pensando aqui nesse capítulo, né? A gente fala do Evangelho, eu fiz 300 e tantos palestras sobre o Evangelho. Eu pensei assim, quando eu comecei a montar aqui o meu estudo, né? A gente é muito metido a besta, sabe, sério? Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Esse tema aqui eu já conheço, eu vou falar lá de improviso. Aí quando chegou aqui, aquele que ensinar, faça com dedicação. Senão eu vou fazer o meu, meu resumo e anotar tudo aqui direitinho. Em outras palavras, precisava Paulo há 2000 anos atrás me puxar minha orelha? Faça com dedicação. Não pensa que já sabe. Não pensa que você está falando para o mesmo público. Não é isso? Depois, aquele que exortar, use o dom de exortar. Eu já falei para vocês que o exortar aí é encorajar. Dê ânimo. Tem gente que precisa de ânimo, tem gente que precisa de um empurrãozinho, tem gente que você tem que falar com firmeza para ela. Não é isso? Então que use esse dom. Tem gente que sabe fazer isso melhor do que o outro. Depois existe aquele que tem o dom de repartir, que é distribuir as coisas, né? E se você vai distribuir alguma coisa, aí Paulo lembra aqui, faça sem ostentação, com liberalidade, e em outras palavras, sem ostentação.
Tem muita gente que faz alguma coisa no centro espírita para algum necessitado, aí ele fica prosa, ele está fazendo, eu fiz isso, né? Ou dentro de uma igreja evangélica, ou numa igreja católica. Faça assim ostentação, e seja liberal, sabe? Não fica dizendo, para isso eu já te dei um pão. Às vezes o cara quer mais um pedacinho de pão, você não vai faltar outro, o que tem? Ele levar mais um pedaço de pão. Ah, mas eu sei que ele é olho grande, e daí? O que tem? Né? Sem ostentação. Qual é a sua religião? Você lê o evangelho hoje, então o cara vem buscar pão, ele vai ter que mentir do evangelho, ele não li o evangelho assim. Por que fazer isso? Você está ali para dar o pão, você não está ali para exigir nada. Agora você pode dizer, olha, logo mais eu vou ter o culto aqui, eu vou ter a explicação do evangelho, ou vai ter etc. Um oferecimento. Não pense que você é o dono daquilo. Tudo aquilo que a gente dá não é nosso, nem o nosso corpo é nosso. Se a gente não sabe se nós vamos ficar com ele hoje. Aquele cara montou tudo no celeiro, e o Senhor disse, hoje eu vou levar a tua alma, cara. O que a gente tem? Não temos nada. Ah, mas eu tenho um amor. O amor eu levo para o lado de... mas o amor é o dom gratuito de Deus. Deus é amor. Aí dizer Jesus, as obras que eu faço não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Então para quê? Seja servo, depois de fazer tudo que você deve fazer, diz Lucas, seja servo, se diga servo inútil, você não fez mais do que a própria obrigação. E depois ele fala do presidir. Se você vai presidir, presidir com zelo, com diligência, é a função administrativa. Olha, presidir uma igreja, presidir um centro espírita, Paulo diz isso, é um dom. E ele ainda diz mais, é um dom de Deus, logo é uma graça divina. Por isso que nós vamos ver no próximo capítulo, no capítulo 13, Paulo vai falar dos governantes. E nós não temos o governante só no poder a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, mas nós temos o governante do lar, nós temos o governante de um hospital, nós temos o governante de uma igreja, nós temos o governante de um centro espírita, tá certo? Então, ele primeiro vai, lá no capítulo 13, ele vai falar dos nossos deveres para com eles, e ainda mais, ainda vai lembrar de forma maravilhosa, que eles só estão ali porque Deus é que concedeu. Então, ele agora nesse capítulo ele está falando para o próprio presidente. Foi Deus que te colocou aí, mas faça a coisa com zelo, com diligência. Faça direitinho. E por fim, ele usa o dom da misericórdia. Se você tem o dom da misericórdia, né, faça com alegria. A alegria é a afabilidade. Faça com divertimento. Faça com a graça da amizade. Faça com divertimento, com a distração, né? A gente às vezes leva uma religião muito carrancuda. Mozart, quando chegou em Leipzig, lá nas terras de Bach, ele estava no primeiro roteiro dele, profissional nas terras de Bach. E ele falou para o príncipe que estava bancando lá a viagem dele musical. Ele disse que ele queria ir lá no órgão de Bach para tocar no órgão, porque ele queria sentir a vibração de Bach. E o príncipe, como estava preocupado com o roteiro material e em ganhar dinheiro, disse que Bach ia perder tempo, que ele tinha compromissos. Além do mais, para que ele queria tocar lá naquele órgão? Bach já morreu há tanto tempo. Ele falou, então você não entende nada de música. Para dizer que Bach já morreu há tanto tempo, aqui ele está vivo lá, cara, aquele órgão. Aí ele foi, aí o pastor ficou da igreja lá luterana, ficou muito feliz com a presença do Mozart, com a interpretação que ele fez, e chamou ele para jantar. Quando ele foi jantar, as criancinhas já estavam na mesa e Bach chegou atrasado. Aí o pastor já olhou ele assim, de cima a baixo, e fez uma radiografia. Naquela época não tinha radiografia, mas ele fez assim, né? Chegou atrasado, já estamos todos aqui à mesa te esperando. Aí ele senta ali, aquela mesa fria, gelada, como a Alemanha gelada. Aí ele olha, vê as crianças toda arrumadinha, toda fechada, todas sérias.
Aí, por enquanto que o pastor olhava para lá alguma coisa, ou abaixava para cortar uma comida, alguma coisa, ele fazia uma língua para as crianças. E as crianças, assim, mas de tanto que ele mexeu, que as crianças deram uma risadinha. Aí o pastor olhou firme para elas: estamos na mesa, a mesa do Senhor, não é hora para rir. Aí Mozart falou para o pastor: o que fizestes da religião? A religião quente, a religião do Cristo, a religião do amor, né? Que ele passeava nos campos, que ele subiu no barco de Pedro para pregar a parábola do semeador, para que todos pudessem ver, que ele dizia: vinde a mim as criancinhas, não podia vir com cara carrancuda. Cada criança fica séria, entra em fila que vai ganhar um beijo do titio Cristo. Imagina uma coisa dessa, tudo sério, criança. Então, faça, quando ele está falando dessa misericórdia, faça com alegria, faça com descontração. No nosso meio, naqueles que eu tive a oportunidade de ver, pessoas que têm esse dom, esse carisma, eu vi muitas manifestações assim de alegria, de descontração. E aliás, eu sempre via esse fenômeno funcionando de forma de descontração. Há um caso narrado pelo pesquisador César Ernesto Botizano, que ele conta algo muito interessante, em que um homem, que eles estavam numa reunião de efeitos físicos, em que apareciam objetos materializados, e de repente apareceu lá um pão. Quando acendeu a luz, apareceu aquele pão ali materializado, e eles disseram: deixa esse pão aqui, os cientistas falaram para a gente pesquisar. E aquele que fez o transporte, aquele espírito que estava ali fazendo o transporte, disse: eu não posso deixar esse pão, ele pertence à padaria, eu tenho que levar de volta. Aí ele falou que isso era impossível, mas eles queriam olhar aquele pão para ver o que aconteceu, porque o ambiente estava hermeticamente fechado, como o pão apareceu lá. Ele falou: agora se você botar uma moedinha aí, que é o preço correspondendo do pão, eu levo para a padaria. Muito bem, ele deixou a moedinha, quando acabou o fenômeno, a moedinha sumiu e o pão ficou. Agora, se o espírito levou a moedinha para a padaria, eu não sei, mas o tom fica de forma engraçada. Ou melhor, ele quebra aquele jeito sisudo, carrancudo do cientista, né? Muito interessante. Por exemplo, eu vi uma pessoa que eu convivi bastante, que é o Newton Boechat, e que tinha esse carisma, esse dom com muita largueza. E uma vez nós fomos a Mendes fazer uma palestra, e quando nós entramos no clube lá onde quer fazer a palestra, ele viu um grupinho lá no canto, chovia a beça. Ele chegou lá para um homem que estava meio aflito e com saudades dos seus parentes desencarnados, da esposa, etc. Ele chegou para ele e disse aqui: olha, quem está aqui do seu lado é o seu Zico Costa. Ele falou assim: mas o Zico Costa já faleceu há muito tempo. Ele é verdade, ele manda dizer para o senhor que agora ele é bombeiro de alma. O homem danou de rir, falou: é verdade, quando ele era daqui, ele era bombeiro. Então repare que até a forma de se manifestar é uma forma de alegria. E ele manda dizer para o senhor que não pode trazer a cara metade dele. O homem continuou rindo, ele disse, ele só chamava a esposa dele de cara metade. Então já havia falecido também. Uma outra coisa que eu presenciei, por exemplo, com esse mesmo, lá na cidade de Trindade, em Goiás, nós fomos lá num clube chamado Holy Dance, porque não tinha instituição religiosa lá para a gente fazer palestra. Um ambiente muito católico, e Trindade é um dos ambientes mais ligados ao catolicismo, à festa do divino. E então nós chegamos lá e falamos nesse clube. O clube estava lotado. Quando acabou a palestra, eu vi que o Newton estava com um ar diferente, logo estava tomado por uma energia psíquica diferente. Eu acompanhei ele. Ele chegou com um grupo de senhoras que estava na frente e disse: está aqui do lado a sua madrinha, a dona Maria do Óifo, mas a minha madrinha já desencarnou há mais de 50 anos. Aí ele falou: precisamente, ela está dizendo, há 52 anos. Aí ela ficou assim, né? E ela manda dizer para a senhora que não dá ferroada em ninguém. Aí ela ficou mais estarrecida diante das amigas, as outras senhoras que estavam ali. Aí quando ela ficou com aquele olhar de surpresa, o Newton falou assim: como é o nome dela todo? Aí ela falou: Maria do Otto Pinambá Marimbondo. Viu? Ela é marimbondo, mas não dá ferroada em ninguém. Então eu quero dizer, o dom da graça com alegria.
que toda... E aqui eu estou falando de um fenômeno psíquico ostensivo. Mas se não for ostensivo, por que não falar uma coisa alegre? Né, de brincar com o outro? É lógico, nunca uma brincadeira que possa ser prejudicial, né? Nunca uma brincadeira profana, desagradável, que deixa o outro incomodado. Não é isso? Pelo contrário. Bom, agora o doutor Crispim estava subindo para fazer a palestra lá. O cara chamou, por favor, vem fazer. Quando ele subiu, o cara falou, chegou a sua vez, gordinho. Eu já estou até pensando no meu caso também, né? Mas quer dizer, ele vai além da brincadeira, de coisas que não há necessidade de ser assim, ainda mais no momento em que você está se preparando para uma atividade, para uma palestra, etc. Né? Nem todos estão se sentindo tão bem assim com o seu organismo, não é isso? Daí, gordinho, baixinho, magrinho, nanico, coisas assim que não tem lógica, né? Não é brincadeira. Bom, vamos lá. Agora vamos resumir os versículos 9, 10, 11, 12 e 13 dessa carta. Paulo fala, então, que o nosso amor não seja fingido, porque se é fingido não é amor. Mas no ambiente religioso é muito fingido. O cara é verdadeiro em casa, o cara é verdadeiro na rua, o cara é verdadeiro no metrô, o cara é verdadeiro no ambiente de trabalho. Mas aqui é irmão, sabe? Irmão Jorge, irmã Célia, oh, querido, como você é linda, como você está bem, como você é magro. Então, que não seja fingido, tá certo? Mas que a gente aprenda a aborrecer o mal. Essa palavra aborrecer no mal, no original, é detestar. Eu acho melhor a tradução mais fidedigna ao original. A gente tem que detestar o mal. O mal é algo que precisa ser, podemos dizer assim, extirpado. Tá certo? E continua ele. Detestar o mal para quê? Para se apegar ao bem. Amar sem ser fingido. Detestar o mal e se apegar ao bem. Agora eu vou falar para vocês como é que está no grego a palavra apegar. No grego é cimento. Cimentar. Então que você seja cimentado no bem, sabe? Ontem a polícia estava fazendo uma ação numa das nossas comunidades aqui, uma das nossas favelas, e os bandidos fizeram lá uma parede extremamente pesada de concreto, e quando chegou lá o trator da prefeitura, né, ou do governo de estado, não sei, acho que deve ser da prefeitura, para destruir aquela parede com todo o aparato policial, para não ser mais um impedimento àquela parede. Mas aí no jornal, no RJTV, estava mostrando aquilo, que perrengue. O jornal parou, deixou para lá, porque não conseguia destruir a parede, estava cimentado mesmo. Ou melhor, o mal aqui está num poder de astúcia tal, que faz uma parede que haja trator para destruir. Agora pense isso no bem, tá certo? Seja cimentado assim no bem, de tal forma que nunca o bem possa ser destruído em você, que nenhuma força do mundo, a moda do mundo, as coisas do mal possam destruir essa parede, esse cimento do bem na sua vida. Então, amai cordialmente, fraternalmente. Essa palavra, amai cordialmente, no original, aqui a tradução, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. A tradução é uma palavra só, cordialmente. Só que no original são duas palavras que se unem e dá aqui a intenção de cordial no original, na tradução, que eles botaram cordialmente. No original está filéu e estergo. Os dois juntos é afeição, filéu, de amor, afeição, estergo, natural, de afeição natural. Então ele está dizendo que o nosso amor na comunidade cristã tem que ser um amor dessa afeição natural, como se fosse do jeito que você tem para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão. Assim é o mesmo amor que você tem que ter pela comunidade.
Aquele mesmo amor, que seja assim tão natural. Por isso que ele fala em amor fraterno, frater é irmão. Então esse amor tem que ser esse amor natural, igual da tua família, extensão da tua família. Há uma passagem, aliás, duas passagens, porque está em Marcos, no capítulo 10, versículo 30, e em Mateus, no capítulo 19, versículo 29, que Jesus diz assim: aquele que me seguir, que seguir Cristo, que amar Cristo, seguir Cristo, agora já naquele tempo presente, quem segue Cristo no tempo presente, vai receber 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhas e campos. Você aumenta a tua família, compreendeu? Você aumenta a tua família. Já eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho uma irmã, tá certo? Mas eu tenho aqui, eu sei se eu precisar, eu tenho o Stênio, a Márcia, a Vera, eu tenho, são irmãos nossos. Tem a Jaqueline, tem a Regina, tem a Raquel. Eles são irmãos, né? Tem papai, mamãe, Jorge, Célio. Então, são irmãos. E aumentou 100 vezes mais. Se eu precisar de comida, eu vou lá normal na casa do Rogério e da Solange. Pode não ter naquela hora pronta ali, mas daqui a pouco pronta. Tá certo? Interessante como uma vez um amigo do movimento espírita se aproximou do Newton Boechat e pediu se ele podia assinar lá o livro, porque ele não tinha casa e tinha perdido emprego e tal, e ele queria uma casa, né? O Newton assinou um valor maior que a caridade pede, tá? E disse assim: sim, porque agora essa é nossa casa, né? A hora que eu precisar, eu sei que eu posso dormir lá também. Lindo, mas eu vi isso nessa visão. Eles se abraçaram e choraram muito, que aquilo fechava para ele comprar casa, né? É um companheiro aí que militou muito no espiritismo, que é o Lauro Mendonça, que ele só falava uma palavra: sorria, sorria. Ele era encorajamento para todo mundo, é o dom da exortação. Ele só dizia: sorria, sorria. É isso. Quando o ladrão entrou na casa dele, essa casa, ele disse: sorria para o ladrão, sorria. Você ainda não viu? Olha, tem ali, tem uma caixinha na geladeira, tem dinheiro. Você não está levando. Aí o ladrão até falou para o outro: vamos matar ele, ele é louco. A gente já ajuda a família matando esse cara. Ele então sorria, meu irmão. Mata, sorria. Mas, então é isso. Você já tem muito mais. Quando você entra para esse meio e é cristão verdadeiro, a sua família multiplica. O grande problema é quando a pessoa entra para esse meio querendo abusar. Mas quando não é para abusar, vai lá: é meu irmão, pode deixar, eu vou te dar o prato de comida. Ele já nem se preocupa com isso, ele sabe que ele vai ter comida, hospedagem, carinho, conforto, amparo, abraço. É a família, é isso que é o cordialmente aqui. Depois ele diz assim: e não seja lento em cuidar. Não seja preguiçoso em cuidar, mas seja fervoroso em espírito. Seja fervoroso, cuide de forma fervorosa. Aqui esse fervoroso em espírito, e a tradução está correta, é que a gente já está tão acostumado a usar a palavra fervoroso e que não lembra que ela vem de ferver. No original está ferver. O espírito tem que estar fervendo, tem que estar borbulhando, tá certo? E você só pode borbulhar em espírito, ferver em espírito, se você está tomado por Cristo. Cristo é como se fosse um bico de gás, de fogo, né? E por isso batizar no fogo do Espírito. Nós já falamos aqui essa passagem, mas vale a pena repetir. É Lucas capítulo 3, versículo 16 e Marcos capítulo 3, versículo 11. Quando você é mergulhado no fogo, no batismo do Cristo, é o batismo do fogo, né? Então quando você é mergulhado nesse espírito do fogo do Cristo, aí você fica aquecido em Cristo. Aquele que ama está aquecido em Cristo, e aquecido em Cristo é que você vai, então não vai ser lento, porque as borbulhas lá, a borbulha, como é? Borbulha, né? Aquelas bolinhas, elas não são lentas, elas ficam uma batendo na outra, agitada. Ou melhor, seja assim, rápido, diligente, rápido, para cuidar, para ser cuidadoso. Vou dar aqui 2 exemplos. Primeiro, como está no Apocalipse, a igreja de Éfeso, ela
o Senhor gostava muito da igreja de Éfeso, mas ela perdeu o primeiro amor. Perdeu o amor de Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Que coisa, né? Ainda se reunia como igreja, mas já não tinha aquele amor de Cristo. E depois a igreja de Laodiceia não era quente, fervorosa, nem fria, era morna. E o morno eu vomitarei da minha boca. A igreja de Laodiceia tinha perdido esse fervor do Espírito. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Muito bem. Então, o que a gente deve fazer então? Servir ao Senhor. Esse cuidado, esse ferver no Espírito, tudo aquilo que você vai fazer é como se estivesse fazendo ao Senhor. E como é que é isso, fazer como se estivesse fazendo ao Senhor? Repare que Jesus disse: aquele que deu um copo d'água a um desses pequenininhos, é a mim que está dando. Então tudo que você vai... Visitamos um doente, é visitar o Senhor. Visitou um preso, é visitar o Senhor. Tudo fazer em nome do Senhor. Isso é que está... É manter a chama, é manter o Espírito fervendo, aquecido no amor. Quem melhor explica isso, para mim, assim no sentido prático, são os nossos irmãos da Índia, com um ramo da yoga chamado Abhata Yoga. O Bata Yoga, ou aqueles que fazem a Bhakti Yoga, o Bata Yoga, quer dizer, aquele que vivencia ela, é a yoga da devoção. Ele tem a devoção no Senhor. Então ele passa o dia inteiro só pensando em servir ao Senhor, que lá no caso é o Deus Krishna. Aonde ele vai, ele canta. A todos os momentos ele está cantando e falando as palavras boas do Senhor. Quando ele chega lá no templo, ele arruma tudo, ele varre o templo, ele bota lá os paninhos bonitos, ele bota o incenso, ele bota a limpeza, tudo. Ele fica o tempo todo, full time, com única direção, em devoção ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. É o mesmo princípio de doutrina da yoga para aqui. A única coisa que é o foco. Aqui no caso Paulo está falando de Cristo, né? Mas é só isso, que o foco seu seja espiritual, de devoção. Tudo que você fizer, faça como se estivesse servindo ao Senhor. Imagina que Jesus diz assim: toca o seu celular, você atende, tá certo? É o anjo Miguel. Alô, quem está falando aí? É Célia? Célia, hoje Jesus vai comer na sua casa. Pronto, é isso, tudo bem? Aí tá tudo certo, você pode receber ele. Você, sim, eu vou receber Jesus. Aí o que você não vai fazer para receber Jesus? Compreendeu? Aquele cuidado, aquela devoção. Quando você vai receber um amigo que você gosta, que você não faz. Olha, Rogério, quando eu te recebo, dá uma trabalheira tremenda, Rogério. Então é isso. Quando você vai fazer todo aquele cuidado para a pessoa que você ama. Logo, o que Paulo está dizendo: quando você for fazer qualquer atividade, pensa assim, que ali está Jesus e você tem que fazer o melhor seu. E ele fala assim, então, que na sua alegria haja esperança. Não é alegria por alegria, mas que na sua alegria haja esperança. Eu dei um exemplo aqui do Newton Boechat. Como é o nome da sua madrinha? Dona Maria do Otto Pinambá Marimbondo. A gente riu, a alegria. Mas qual é a esperança? A esperança da imortalidade, a esperança de uma presença espiritual, a esperança da certeza de que a vida continua e continua no bem em Cristo. Depois, que você seja paciente na tribulação. Seja lá a dificuldade que você estiver passando, ser paciente, saber aguardar, saber esperar, saber que Deus não dá fardo pesado além das forças de ninguém. E que o decreto de Deus é que tudo que Ele faz é o bem. Olha como Francisco disse para Frei Pacífico. Aliás, é interessante, Frei Pacífico no tema da paciência. Quando o Frei Pacífico falou assim: pede a Jesus para Ele te livrar dessas dores. Ele Frei Pacífico, era para eu não andar mais contigo. Porque eu não posso pedir a Jesus para Ele fazer alguma coisa que Ele já não esteja fazendo, que não seja um bem para mim. Depois ele diz que a oração seja constante. Paulo vai falar na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, orar sem cessar.
Sem cessar e não parar de orar nunca. A palavra orar, no latim, oris, quer dizer abrir a boca. A boca da mente, a boca espiritual tem que ficar aberta sempre. E não precisa falar muito, porque se você estiver com a boca cheia, você não consegue receber mais alimento. Tem que abrir a boca e criar um espaço de vacuidade, ou ego-vacuidade. Ser humilde, se esvaziar para poder ser planificado. Aí que é a oração verdadeira. E isso tem que ficar como? Como que a sua boca tem que ficar aberta para captar as coisas divinas? Sem cessar, constantemente, sempre. Depois vem acudir a todos os santos. Acudir os santos nós temos que fazer a tradução para o tempo presente. Santo aí não é santo daqueles das imagens da igreja, etc. Santo aí é todo cristão. Antigamente eles chamavam cristão, a palavra cristão, de santo. Então Paulo está dizendo, acudir a todo aquele que é cristão, inclusive compartilhando a hospedagem. Porque no cristianismo o cristão sempre foi peregrino. Se ele é peregrino e está com as suas tendas montando e desmontando, ou melhor, qualquer hora você pode ser chamado para aqui, para lá, ou para o lado de lá, seja lá como for, você tem que estar sempre em marcha, sempre em viagem. E aí, como você tem muitos irmãos, como nós vimos, né, os seus familiares são imensos, você será hospedado. Então diz aqui o texto, compartilhai a hospedagem, sede hospitaleiros. Só que essa palavra aqui, compartilhar, na tradução, é melhor colocar perseguir. Isso aí é força para poder, porque não existe perseguir a hospedagem. Então ficaria meio esquisito, mas perseguir essa ideia, não tirar isso da sua cabeça, está sempre disposto, procurando uma oportunidade para hospedar. E olha que possamos estar hospedando anjos, né? Muito bem. Agora os versículos 14, 15, 16 e 17. Paulo vai listar 9 bênçãos espirituais. 9 condutas. Aí nesses versículos de 14 a 17. A primeira é: abençoai aos que vos perseguem. Jesus já tinha dito isso, está em Mateus no capítulo 5, versículo 44. E diz Paulo: abençoai aqueles que te perseguem, sem amaldiçoar. Não vai amaldiçoar ninguém. Nós já tínhamos, há muito tempo aqui eu fiz uma palestra sobre a parábola da figueira, que Pedro fala para Jesus: olha lá, Senhor, aquela figueira que tu amaldiçoaste, ela secou. A palavra maldição é a mesma para oração, só que a oração é para cima, a maldição é uma oração para baixo, é o rogar praga. É uma oração, te desejo todo mal, é a mesma coisa, te desejo todo bem, é a mesma coisa, só que uma está para cima, é positiva, é uma onda de elevação, a outra é uma magia negra, é uma onda para baixo. Então aqui quando ele diz não amaldiçoar, é não vibrar mal para ninguém, coisa ruim para ninguém, não desejar nada. Então eu trouxe aqui uma passagem do escritor Plutarco, da sua obra Alcebíades. Alcebíades foi um grande general ateniense do ano de 450 a 400 anos antes de Cristo. Teve lá um decreto dizendo assim: todos, inclusive sacerdotes e sacerdotisas, devem amaldiçoar Alcebíades. Esse era o decreto. E uma das sacerdotisas disse assim: disse que não podia. Por quê? Porque era o seu dever, o seu ofício, fazer orações e não execrações. Ou melhor, desejar a infelicidade de alguém. Olha que papel bonito do sacerdote, né? A palavra sacerdote quer dizer o dotado da graça. Se você é dotado da graça divina, a sua função, o seu ofício é levar felicidade, alegria, amor, bênçãos, e não a infelicidade de alguém. Bom, agora nós vamos para a segunda exortação de Paulo: alegrar com aqueles que se alegram. 3, chorar com aqueles que choram.
Quarto, essa aqui já precisa de um estudozinho maior. Ser unânimes. Na igreja nós precisamos ser unânimes. É ter a mesma atividade mental, a mesma a mesma atitude mental. Uma atitude mental positiva. Ser unânime não é pensar todo mundo igual dentro da igreja. Porque senão todo mundo ia ser lá, todo mundo ia ser fá, todo mundo ia ser dó. E aí não ia ter uma sinfonia. Não é isso. Pode até alguém pensar diferente para você, mas a mesma afinidade mental, unidos, pelo amor, pelo carinho, respeitando a opinião do outro. Então é ser um, não é ser todo mundo igual, porque isso daí é uniformização. Há uma grande diferença entre unificar e uniformizar. Unificar é todo mundo estar abraçado, pode pensar de forma diferente, mas abraçado. É Paulo e Tiago, pensavam de forma diferente com relação à circuncisão, mas diz Paulo, eu chegando lá, cumprimentei-te, dei a mão a ele. Olha, isso é ser unânime, dar a mão, ter a mesma atitude mental em benefício do Cristo. Você com a sua opinião, eu com a minha, mas você flexível, eu flexível também, eu te compreendendo, tendo empatia. Muito bem. Então, logo, essa atitude mental gera harmonia, e a harmonia é o resultado natural do amor. A quarta exortação de Paulo é não ambicionar coisas altas. Então você pode ambicionar, eu tinha vontade de pregar para vários lugares o cristianismo. Tudo bem, pode ambicionar. Agora você querer ambicionar, quero transformar todo mundo em cristão. Calma, o Paulo mesmo disse, nós vimos no capítulo passado, se eu conseguir algum, está ótimo. Tudo bem? Então, qual é a estatura daquilo que você vai ambicionar? Não se coloque no lugar de Deus. Tá certo? Vai degrau por degrau. A quinta, então, que é um reflexo dessa, acomodai-vos às coisas humildes. E essa colocação aí, acomodai-vos às coisas humildes, as coisas menores, que ele está fazendo ele está se jogando com a frase de cima, que a gente não deve ambicionar as coisas altas, então agora ele fala das coisas menores, as coisas humildes. No original, esse acomodai-vos, ele usa a mesma palavra dentro do conhecimento que se tinha naquela época da lei da escravidão, que era muito comum a lei da escravidão em Roma. Então ele está usando a mesma expressão no sentido, seja submisso. Repare, ambicionar coisas altas, ele está mandando, não faça isso. Agora, com relação às coisas humildes, as coisas menores, seja escravo dela. Olha que bacana. Seja típico como escravo. Seja servo das coisas humildes. Obedecei esse caminho das coisas humildes. Depois continua ele a sétima exortação. Não ser sábio aos vossos próprios olhos. Aí ele acaba com o espírito de presunção. Não ser sábio aos vossos próprios olhos. Porque eu entendo, porque eu sou tal, porque lá naquela igreja quem fala melhor sou eu, porque eu que tenho o melhor conhecimento. Não seja assim. Não seja sábio por você mesmo, com presunção, que você se acha. Uma linguagem bem próxima. Depois, a oitava exortação, não tomar o mal por mal, que é a ideia de vingança. Não seja vingativo. E por fim, procurar as coisas boas. Esse procurar é esforçar por buscar as coisas boas, perante os homens. Então e por que você tem que se esforçar para procurar as coisas boas perante os homens? Para poder dar exemplo. Agora o congresso de Petrobras, que nós vamos ter lá em agosto, que vai ser em Vitória, nos dias 24 e 25 de agosto, no Espírito Santo, tem lá, chegou a camisa, eu estava lendo lá, então tem uma frase, que vai ser a chamada do congresso, que diz assim, é uma frase de Francisco de Assis, lindíssima, lindíssima. Se for pregar, pregando o Evangelho, se precisar, use de palavras. Se você for pregar o Evangelho, se precisar, use de palavras.
Lindo, porque a maior pregação é essa força do exemplo. É isso que Paulo está dizendo aqui, nessa passagem, precisamente. Olha lá, ó. Se esforçar pelas coisas boas perante os homens. Para quê? Você tem que mostrar. Ora, se disse Jesus, não saiba a vossa mão esquerda o que deu à direita, aqui é complicada essa passagem de Paulo. Não é complicado. Paulo está querendo usar aqui como exemplo. Você vai se esforçar, por isso que a palavra melhor não é procurar. É se esforçar, e ele vai ver o quanto você se esforçou por coisas boas, coisas do bem. Aí você vai dar exemplo para ele. Agora, terminando, nós temos aqui os versículos 18, 19, 20 e 21. E Paulo vai dizer assim, como se fosse um resumo dessas 9 solicitações que ele fez. E essa, eu queria que vocês buscassem um pouco mais de energia, cada hora, né? Para se elevarem em mente, na vibração, para vocês sentirem toda a grandeza disso que Paulo vai falar. É uma das passagens mais generosas das Escrituras. Olha que coisa linda. Se possível, muito lindo, né? Imagina um apóstolo, depois de tudo que ele falou, ele agora chega para a gente e diz assim, olha, agora tem algo mais importante que tudo, se possível. E aí ele vai ver que ainda é difícil. Ele vai dizer assim, o quanto depender de você, que você faça a paz com todos os homens. Então Paulo está exortando para você fazer a paz com todos, se for possível. Se depender de você. Agora, tem hora que não depende da gente, tem hora que o sujeito não quer fazer as pazes, tem hora que ele não quer viver numa relação de paz, mas faça todo o esforço, se possível, todo o esforço para ser um fazedor da paz. Agora, se depender de você, tem que haver a paz. Agora, se não for dele, né? Tem tanta gente que fala tantas coisas com relação, por exemplo, uma simples palestra, né? Ah, por que você fala de Rustem? Ah, por que você fala de Petro Baldi? Ah, porque você fala de esoterismo? Ah, porque você cita horóscopo? Ah, porque você cita outra religião, como eu acabei de citar a religião da Índia? Ah, porque você cita a igreja católica? Ah, por isso, por causa daquilo outro, a igreja evangélica, não sei o quê. Nem você não pode agradar a todos, mas as pessoas podem viver unânimes conosco, mas se não quiserem, você tem que lutar para que haja paz, mas se não quiserem, você não pode fazer nada. Que sigam o caminho, mas façam um esforço pela paz com todos. Aí ele vai com mais intimidade, falando de forma muito doce, à semelhança de João Evangelista. Amados, não vingueis de forma nenhuma. Se você não conseguiu selar a paz, não vai fazer vingança, porque está escrito. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 35. O que? Dá lugar à ira de Deus, porque é a Deus que cabe a vingança ou a retribuição. Aí você fala assim, poxa, Deus faz vingança? Essa é uma linguagem do Antigo Testamento, uma linguagem natural, com peso de tradição da época, né? De um tipo de povo que nós temos. Ou melhor, toda a lei de causa e efeito, positiva ou negativa, tá certo? Em que a pessoa tem que passar por dificuldades, por dores ou por felicidade, a cada um segundo a sua obra, isso é feito por Deus. Evidentemente que mesmo quando é por coisas negativas, aparentemente são negativas, porque tudo que Deus dá está na pedagogia da lei, no bem da lei, porque no decreto divino ele só age para o bem. A aparência aqui é que é de mal, a aparência é que é de doença, de coisa negativa, mas desde quando essas coisas são negativas? É na nossa interpretação, como dizia a rainha Vitória, dou tudo que eu tenho, todo o meu reino, todo, por mais um minuto de vida. E ela não conseguia comprar um minuto de vida. E a vida que ela queria, que ela daria todo o reino da Inglaterra para poder ter um minuto, era o reino da Inglaterra material.
o que o plano espiritual estava prometendo a ela, são as delícias do plano espiritual, ela não entendia. A pessoa quer e luta se agarrar ao menor, e ela acha que esse menor é que é o maior. Aí ela fica invertida, completamente invertida. É porque ela está na doença do esquecimento. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos: aonde está a lei de Deus na vossa consciência? E o que aconteceu com essa lei de Deus que eu não me lembro? Porque esquecestes e desprezaste? Ou, em outras palavras, toda vez que eu desprezo a lei de Deus, eu caio na doença do inconsciente, na doença da loucura, e eu perco o rumo, eu perco a orientação, e eu não sei que aquilo é um bem. Quantas vezes nós achamos que estávamos indo por ali, que não ia dar certo, e foi a melhor solução que a vida encontrou para nós. E aí continua Paulo: então o que você deve fazer? Com relação ao inimigo, se ele tiver fome, dá para ele de comer, e se ele tiver sede, dá para ele de beber. O inimigo, se ele tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Porque se você fizer isso, vai amontoar a brasa de fogo na cabeça dele. E aí há muita luta, né? Há muita briga teológica do que é botar uma brasa de fogo na cabeça da pessoa. Vamos lá. Ela é tua inimiga, ela te amaldiçoa. Aí ela está com fome, tu dá comida para ela. Ela está com sede, tu dá água para ela. E diz Paulo que isso é botar brasa de fogo na cabeça dela, e Deus vai te agradecer pelo que você fez. Para mim, quem melhor escreveu sobre isso assim, rapidamente assim, e foi de uma intuição extraordinária, foi Santo Agostinho. Santo Agostinho diz isso: amontoar a brasa de fogo na cabeça daquele que é do mal, quando a gente pratica o que é do bem, são as chamas requeimadas da vergonha. O sujeito fica assim: mas por que ele está fazendo isso comigo? Eu tratei ele tão mal, ele agora está me dando comida. Eu tratei ele tão bem, tão mal, e ele agora está me dando água para beber, para matar a minha sede. Está me dando palavras de consolo, de amor, de afeto. Aí é como se a cabeça dele ficasse assim, cheio de dúvida, né? De questionamento. Mas por que ele está fazendo isso? Qual o sentido? Imagina os cristãos morrendo nas arenas, e o povo lá nas arquibancadas, e aí vinha lá o leão, ou então um tacava fogo lá no outro e tal, e eles ficavam cantando: Ave Cristo, aqueles que vão morrer de saúde. O sujeito que estava lá na arquibancada ficava doido: o que é isso? Por que ele está fazendo isso? Ficar com fogo na cabeça, a cabeça ficar queimando. Eu não entendo isso. Certa vez uma moça se aproximou do Chico Xavier, e ela disse: Chico, eu sou muito triste, Chico. A minha mãe não fala comigo. Porque nós temos um caso triste, né, da filha não falar com a mãe não falar com a filha. Aí o Chico pensou, né, com o Dr. Bezerra: meu Deus, o que fazer? Aí a frase de Jesus que o Dr. Bezerra soprou no ouvido dele, né? Tende compaixão pela multidão. Compaixão é tirar de dentro. Ela: Chico, eu faço tudo para ser amigo da minha mãe, mas quando eu chego, é uma festa, é um Natal, é aniversário, ela sai. Então não dá nem tempo assim para um convívio. Aí o Chico viu toda aquela dor. Agora imagina uma mãe fazer assim, né? O grau de bloqueio que não está na alma. Aí o Chico falou assim: minha filha, tem uma solução. Você vai comprar um presente bem caro, mas bem caro mesmo, e dá para sua mãe. Olhando isso, parece ser uma coisa anticristã, né? Dar um presente bem caro quando a gente quer conquistar pelo coração, e o Chico está mandando comprar um presente bem caro. Mas repare, uma mãe que odeia a filha, se você falar de coisas do coração e coisa do evangelho, não faz efeito nenhum. Você fala: mãe, me ama por Jesus, vai com o diabo com Jesus. Pronto. E vai embora. Não se dirige a palavra a mim, não quero saber. Quando você falar de bem, você é falsa, não quer saber nada. Então, o tipo de vida que ela leva, uma mãe que tem um coração assim, está muito bloqueado. Aí o Chico falou assim: se está assim, ela é materialista. No mínimo é bem materialista. Uma mãe está com o coração assim, tão frio, tão gelado.
Então dá um presente bem caro, porque se você der um presente bem caro, de muito valor, como uma joia lá, um diamante, uma coisa, ela não vai jogar fora. Porque uma pessoa que tem essa atitude para essas coisas do mundo material, ela vai ter interesse, aí ela vai guardar aquilo, compreendeu? Se vai guardar, é brasa na cabeça dela. Por que a minha filha gastou esse dinheirão comigo? Se ela tem os filhos dela, tem o marido dela, tem o namorado dela, gastar comigo, se a casinha dela não está nem tão arrumada assim, ela gastou isso comigo. Aí o Chico disse, aí numa próxima vez que você encontrar a sua mãe, dá um presente caro também, mas não tão caro, mas caro também. Aí é mais uma coisa na cabeça da mulher, que a mulher vai ficar pensando, por que isso? E assim você vai conquistar, ela vai guardando os presentes. Os presentes ficam lá, presente bom tu não joga fora, né? Que aquele presente que você não quer que você ganhe no Natal, você devolve às vezes para a mesma pessoa, no amigo oculto da outra vez. Você devolve. Uma coisa boa, tu não devolve, né? Você ganhar um Rolex, tu não vai. O Rolex eu apontei para esse Cássio velho aqui, ó. Mas eu aceito aí, quem quiser me dar um Rolex. Faça as pazes imediatamente. Então, olha só. Um presente de valor, você vai guardar. Aí toda hora que você olhar para aquele presente de valor, porque presente de valor, coisa de valor, você guarda em um local de segurança. Toda vez que você olhar para aquilo, você vai pensar em quem? Na filha. E o que você vai pensar? Por que ela fez isso comigo? A brasa está lá queimando na cabeça. O Chico falou assim, vai assim, vai assim, vai assim, que um dia você vai dar flores para sua mãe. E um dia você vai dar oportunidade do que mais do que flores, dar um abraço e um beijo. Bota a brasa na cabeça da pessoa. Por isso que diz, amai os vossos inimigos é pedagogia. Fazendo obras boas, atitudes boas. Isso é um método de recuperação para Cristo pedagógico. É isso que Paulo está dizendo. Então, para os inimigos, aquele que estiver com fome dá de comer, aquele que estiver com sede dá de beber. Olha aí o efeito funcionando. Ele vai requeimar a cabeça dele, como disse Santo Agostinho. A cabeça dele vai ficar requeimada de vergonha. Qual é desse cara? Ele podia me matar, agora ele está se esforçando para me salvar, ele está ficando sem comer para dividir a comida comigo, para me dar de comida. O caso do padre Júlio Maria, né? O Emanuel apareceu para o Chico e falou, Chico, sabe quem morreu, Chico? O padre Júlio Maria. Ele falou, mas eu não sabia que o padre tinha morrido. O Chico, sim. Ah, vamos orar para ele, Emanuel, vamos. Ah, eu quero orar, fazer uma prece por ele. Sim, vamos orar para o nosso benfeitor. Aí o Chico, na hora que eu orar, falou, peraí. Benfeitor não, ele passou 13 anos sentando o pau em mim. Dizendo que eu era falso, que eu era obsidiado, que eu era do capeta, que eu era isso, que eu era... E agora eu vou orar por ele sim, mas meu benfeitor, o Emanuel disse, é lógico que é benfeitor. Quanto ele te ensinou você a andar no campo do bem, a firmar-se no bem para rebater aquilo que ele estava falando, a ficar cimentado no bem por causa dele. Então é benfeitor sim, ele acabou te ensinando. E esse daqui, aquele que está com fome, você dá de comer, aquele que está com sede, você dá de beber, ensina a gente também a ter paciência na tribulação, a aprender a cuidar do inimigo, a fazer bem aquele que te persegue e carolia, a orar por aquele que te odeia, como diz o Evangelho. É sempre um aprendizado, é que diz Paulo, olha, nós falamos no início, experimentar, provar a coisa real do que é bom, agradável e perfeito para Deus. Você tem que experimentar, saborear essa nova atitude. Todos éramos inimigos da cruz do Cristo, nós botamos ele na cruz, ele, Pai, perdoa. Aí a gente fala, mas por que esse cara está falando perdão? É a maior brasa que nós temos na cabeça até hoje. Olha a brasa que o Cristo botou na nossa cabeça. A humanidade botou ele na cruz, ele diz perdão. E por fim, diz Paulo, não, eu ainda quero dizer uma frase de Sêneca, muito bacana. Derrota os males aquele que é teimosamente bom. Olha que frase linda do filósofo Sêneca. Derrota os males aquele que é teimosamente bom. E por fim, no versículo 21, ele diz assim, então derrota o mal, não seja derrotado pelo mal,
mas vença o mal com o bem. Tá certo? Não seja derrotado pelo mal, mas vença o mal com o bem. E diz o pastor Russell Norman Champlin: o adversário é conquistado mais facilmente pela bondade que pela hostilidade. Vamos voltar à frase do pastor Russell Norman Champlin. O adversário é conquistado mais facilmente pela bondade que pela honestidade. Muita paz, fique com Deus.